Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto do Estação dessa semana vai ser horticultura urbana. Fique conosco, Estação está no ar. No programa de hoje, a repórter Laura Berruti conversou com a professora da Faculdade de Agronomia da URGS, Ingrid de Barros. Boa tarde, professora Ingrid. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui. Vamos lá. A senhora poderia nos contar um pouco dos projetos de extensão de horticultura urbana que a senhora coordena na universidade? Sim. Olha, a gente vem trabalhando há muito tempo com os projetos de extensão com comunidades. E por força de estar trabalhando na horticultura, geralmente meu público era comunidades rurais. Mas com o crescimento dessas populações vindas do mundo rural para o mundo urbano, a gente começou a ver que precisava ter uma atenção especial para as pessoas. E também todo o contexto, né, de produção de alimentos na zona urbana. As pessoas vêm do mundo rural, elas sentem muita falta disso, mas aos poucos elas vão se desconectando da onde vem o alimento, né? Principalmente as gerações segundas, terceiras e tal. E então esses chamamentos todos fez com que a gente começasse a trabalhar em hortas comunitárias. Uns 10 anos atrás nós oferecíamos cursos, hortas comunitárias e domésticas, todos os meses de férias de inverno na Faculdade de Agronomia. E nós ficávamos assim impressionados com a quantidade de pessoas que vinham, né? Então nós expandimos esses projetos não só para a questão de capacitação, para as pessoas terem os princípios básicos, né, de instalar uma horta, um jardim, cuidar de vasos. Nós começamos a fazer um trabalho mais organizado com comunidades mesmo. E acho que esse trabalho tem sido muito interessante, muito importante, no sentido de aproximar a universidade desse universo urbano que tem uma forte, né, um papel forte de resgatar valores, resgatar suas plantas de estimação, e também porque normalmente são pessoas que estão numa condição difícil de acesso ao alimento. E a gente vem, então, trabalhando com várias parcerias para que esses espaços de hortas urbanas, hortas escolares, sejam também um espaço de possibilitar, mesmo que simbolicamente as pessoas reconhecerem as plantas, um incentivo a que elas se alimentem melhor, e a gente passa a atender uma demanda premente nos dias de hoje, que é a segurança alimentar e nutricional. Porque as pessoas hoje têm uma alimentação carente, especialmente de frutas e verduras, né? A alimentação em geral está mais no acesso das pessoas em massas, né? Em doces. E a gente está vendo esse desequilíbrio no aumento dos índices de obesidade, inclusive infantil. Então, nesse sentido, eu acho que essas hortas urbanas, hortas escolares, elas têm esse propósito, né? Resgatar os recursos que as pessoas tinham, talvez os avós, as gerações passadas, incentivar o uso, né? E também é um espaço de socialização. Temos visto que esse trabalho, principalmente com as hortas comunitárias, um espaço de socialização, um espaço de que as pessoas que sentem muita solidão no mundo urbano, tem com quem conversar, tem com quem fazer trocas, trocar mudas, trocar sementes. Eu acho que isso tem uma importância que vai além do alimento propriamente dito, vai além da prática agrícola propriamente dita. E uma dessas ações é a valorização dos saberes da horticultura de comunidades urbanas e afrodescendentes. Como se dá a interação entre esses dois públicos?
Nós tivemos um trabalho que era um projeto de pesquisa-ação e tinha uma interface muito importante de extensão universitária. Esse projeto, que já faz bastante tempo, uns 10 anos, ele teve o apoio financeiro do MDA. E tinha um público preferencial, né? Populações tradicionais, afrodescendentes, indígenas. E nós tivemos a felicidade de ter uma interação muito frutífera com uma comunidade quilombola de Palmares, né? Comunidade do Limoeiro, lá no Bacupari. Então, foi a primeira intervenção de trabalhar hortas produtivas, né? Esse projeto tinha um objetivo claro, que era a produção de plantas medicinais, que vinha numa transversal com as políticas públicas de incentivar plantas medicinais e a produção de fitoterápicos e os cuidados em atenção básica em saúde. Transito bem entre esses públicos, porque a nossa riqueza no Brasil não se traduz só em riqueza de biodiversidade, de plantas e de animais e de recursos vegetais, de recursos naturais. Nós temos uma enorme diversidade cultural, uma riqueza sociocultural imensa, né? Então, trabalhar com as hortas urbanas faz com que a gente também acesse os saberes dessas pessoas todas, né? Tem diferenças culturais, tem diferenças de valorização das plantas, tem diferenças nos usos, mas no trato e na vontade que eles têm de estabelecer os cultivos, de reconstituir as suas hortas e seus quintais produtivos, né? Essa vontade é universal. E como a criação de hortas comunitárias podem contribuir para a segurança alimentar dessas comunidades? Pode contribuir, sim. Nós temos uns projetos assim. Os projetos escolares com as crianças é um aprendizado, né, da criança que muitas vezes não tem a oportunidade de conhecer uma horta. Ela não conhece uma planta de alface, né, uma planta de cenoura. Então, o fato de dar a oportunidade da criança estar trabalhando com a planta, de ela se empoderar, de saber a minha horta, o meu canteiro, eu estou produzindo, e a experimentação, né? Isso ajuda muito. De outra parte, as hortas comunitárias que são bem-sucedidas, o pessoal consegue colher, né? Faz a partilha entre eles, estabelecendo as suas regras, e isso ajuda, né? Às vezes as pessoas, pode ser simbólico, mas vai levar só um macinho de couve. Sim, mas você sabe o que significa cada uma família dessa horta poder levar para casa um maço de couve, o que significa esse maço de couve enquanto acréscimo de alimento, de vitaminas, de fonte de ferro. Pode parecer simbólico, mas vai mais além do que o simbolismo de levar e retomar isso, né? É alimento mesmo. E alimento que a gente está produzindo, ajudando eles do ponto de vista técnico, sempre dentro da lógica da agricultura orgânica, sempre privilegiando os aspectos da agroecologia. Então, a pessoa também vai estar se ocupando de entender a qualidade da água, de entender onde lava essa verdura, né? E tudo isso está dentro da questão do cuidado com alimentação e nutrição. E nessas hortas comunitárias também são plantadas ervas medicinais. Como é que se dá a utilização desses produtos pelas comunidades? Sim. Nas hortas comunitárias é um festival, porque como as pessoas não têm no mundo urbano, e principalmente assim nas comunidades, né, onde o pátio é muito pequeno, as casas são muito juntas, às vezes você não tem um lugar apropriado. Então a horta comunitária é um espaço ideal para as pessoas trazerem as suas plantas de predileção. Então, principalmente as medicinais e as condimentares, as pessoas trazem de casa aquelas suas preferidas. Elas trazem como contribuição. E se a gente, dentro dos projetos, né, juntamente com outras parcerias, a gente privilegia também
como é que usa, como é que faz um chá, etc. É muito importante porque é saber usar bem, né? Então, normalmente, assim, a gente ajuda do ponto de vista dessas plantas terem um papel dentro da agroecologia. Então, primeiramente, antes de enxergar elas como uma planta medicinal, como que essa planta convive na comunidade de plantas. Então, a gente vai estar ensinando, olha, essa losna ou essa erva de Santa Maria aqui dentro também ajuda a combater os insetos, também ajuda a proteger outras plantas. Então, você entende de uma forma mais ampla e de uma visão agroecológica como que se dá o processo de saúde e doença já com as próprias plantas, dentro do próprio processo de cuidar da horta. Nesse sentido, é um resgate também dos saberes. Geralmente são as pessoas mais velhas, geralmente são as mulheres, as detentoras desse conhecimento. Quando ela traz a planta, ela traz um conhecimento, né? E a gente socializa. Então, assim, a gente procura trabalhar isso no grande grupo, né? Às vezes a gente faz oficinas específicas sobre medicinais, oficinas específicas sobre como usar os temperos, né? Ó, mulherada que está aí entrando na menopausa, né? Vamos botar mais sálvia na comida e desenvolve isso. Daí vem os alunos, a gente incentiva nossos alunos a trazerem conhecimento daquilo que eles aprenderam na academia. Então, geralmente os grupos que trabalham nessas hortas são grupos multidisciplinares. Não são só os nossos alunos da agronomia, né? Que eu estou lá no mundo da agronomia, mas a gente tem alunos da nutrição, alunas, preferencialmente a maioria são moças, né? Elas que estão lá, alunos da farmácia, alunos da enfermagem, né? Alunos da biologia. Então, é muito rico a oportunidade deles conviverem com as comunidades de horta urbana, de horticultura urbana. E como é que é feita as distribuições dessas plantas na comunidade, né? Cada um tem a sua planta, cada um tem direito a colher uma vez por mês, uma vez por semana? A gente falando das hortas comunitárias, né? Normalmente nós somos facilitadores, assim como outros parceiros que porventura trabalham junto com. Quem seriam esses parceiros? Os extensionistas da Emater, que fazem a extensão formal, né? Os colegas de outras áreas do conhecimento, pastorais da saúde. Então, todo esse pessoal que são facilitadores também tem que ter a sensibilidade de entender e deixar o espaço que a comunidade defina as suas estratégias, né? Quem vai levar para casa. O fulano capina só na quinta-feira e a Beltrana capina todos os dias ou vem molhar todos os dias. Nem sempre é na balança, quem trabalha mais leva mais. Não é assim. Às vezes se consegue pelo bom senso, né? Olha, tal dia nós vamos colher berinjela. Então, assim, vai ser 2 berinjelas por pessoa. É consenso, é consensuado, né? E se trabalha também essas questões das relações humanas. Por isso que as hortas, o processo de horticultura urbana, ele vai muito além do cultivo da planta propriamente dita, né? Porque trabalha com todas essas inter-relações. Ano passado foi realizado um encontro do Conversações Afirmativas na universidade, em que se propôs o diálogo com diferentes segmentos que utilizam a benzedura e a reza como práticas de cura. Como a senhora vê essa troca de saberes acadêmicos com os conhecimentos populares? A universidade, ela é múltipla. Então, assim, a gente pode olhar isso de diferentes ângulos. Minha formação é engenheiro agrônomo, eu sou uma fitotecnista, né? Mas eu tenho uma caminhada que a extensão universitária me permitiu de diálogos com essas pessoas. Então, como eu vejo que mais do que nunca a universidade precisa oportunizar os espaços de empoderamento dessas pessoas, né? Dentro do contexto do nosso dia a dia, da nossa contemporaneidade, da perda violenta, né? de cultura, de elementos culturais, dos nossos recursos imateriais que sedimentam que é o povo brasileiro. Então, acho que isso está entranhado na cultura do povo brasileiro, a questão
de quem cura, que não é a medicina oficial. Então, a gente virar as costas e ignorar que as pessoas, até um tempo atrás, porque elas não tinham acesso mesmo. E hoje também não é tão facilitado o acesso em determinadas comunidades. E você vai se recorrer desse conforto de busca da cura, seja a cura de uma doença física, de uma dor física, de uma dor emocional, né? de um problema que você está precisando conversar com alguém. Então, eu acho que sim, é prioridade dentro dos olhares, e eu acho que sim, a nível internacional tem esse cuidado. A Organização Mundial da Saúde há muito tempo vem pontuando que a gente olhe com cuidado tanto os recursos naturais, do ponto de vista das plantas medicinais, aromáticas, etc., quanto dos saberes que estão com as pessoas, e geralmente estão com as pessoas mais velhas, e na nossa sociedade contemporânea, que tem um peso muito grande, o valor da juventude, elas são esquecidas ou marginalizadas. Então, acho que é dever da universidade resgatar esses sabedores, né? Esses saberes, que é, às vezes, uma biblioteca viva que está com essas pessoas, precisa ser resgatado, precisa ser valorizado, essas pessoas precisam ser empoderadas. E a gente tem que ter um outro olhar sobre o papel delas, inclusive na conservação dos recursos naturais, na conservação dos ambientes, na conservação das plantas, do mundo que elas dominam. E a gente, porque não as conhece, a gente acha e julga que elas não sabem nada. A entrevistada de hoje é a professora de agronomia Ingrid de Barros. Ingrid é extensionista na área de horticultura, com ênfase em sistemas de cultivo. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no nosso programa. A questão de hoje é: a crescente busca por uma vida mais saudável tem estimulado o consumo e produção de alimentos orgânicos e ervas medicinais. Você cultiva plantas alimentícias ou ervas medicinais? O que você pensa sobre esse movimento? Eu sou a Gabriela Dias, estudante de jornalismo. Eu não cultivo na minha casa porque eu não tenho espaço, embora eu gostaria, mas é um movimento que influencia na minha vida porque eu consumo. Porque o consumo de alimentos que são mais naturais, orgânicos, é também uma ação política. É tu pensar que tu não tá comprando de uma empresa que produz sem pensar no meio ambiente, sem pensar nas pessoas, sem pensar nos outros seres vivos. É pensar no teu consumo, pensar de onde vem teu alimento e também pensar na tua saúde, no teu corpo. Então eu sempre priorizo restaurantes ou produtos que têm uma origem mais natural. Eu procuro saber a origem do que eu compro. Meu nome é Paula de Leone, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo. Eu adoro frequentar as feiras orgânicas e sempre que eu posso eu vou. Sempre que eu tenho, desde condições de dinheiro e de tempo de me deslocar, porque elas não estão muito perto de mim. Ao mesmo tempo que eu tenho uma feira não orgânica na minha rua, da minha casa, então é difícil eu não frequentar essa feira. Mas eu não consigo cultivar nada na minha casa. Gostaria muito de ter uma horta de temperos e tal dentro do meu apartamento, mas isso não é possível devido à posição solar que ele tem. Como não bate sol direto em nenhum momento, nenhuma planta consegue vingar. Felizmente, no meu condomínio, eu consigo ter um espaço no jardim que é na área de convivência, em que alguma pessoa abençoada foi lá e plantou vários temperos, como manjericão e tal. Então, como tudo tem muitos lados e muitas formas de se enxergar, eu penso mais é isso, assim, que tudo deve ser feito da maneira mais correta em relação à natureza, mas ao mesmo tempo utilizando do que a gente tem de tecnologia que possa nos trazer benefícios e usando elas com sabedoria, para que num futuro isso não acumule, como em alguns aspectos já acontece, essas tecnologias não acumulem e acabem se tornando venenos para nós.
mas eu tenho muito mais contato com os vegetais, principalmente depois de ter parado de comer carne. Eu tenho muito mais contato com os vegetais na hora de comprar, na hora de preparar. Eu tento estabelecer uma conexão mais direta com eles, inclusive na horta de temperos do jardim do meu condomínio. Eu tento sentir aquilo como uma vida mesmo, que não deixa de ser e que está ali para me causar coisas boas. Oi, meu nome é Stanzi Fensterseifer e eu tenho 20 anos e faço design de moda e agronomia. E eu tenho plantas medicinais, eu cultivo plantas medicinais alimentícias. Eu tenho em casa uma hortinha pequena de manjericão, salsinha, cebolinha, tomate cereja. Bom, eu acredito que a crescente busca por uma vida mais saudável, ela está muito em alta agora. As pessoas elas têm começado a ter uma consciência maior de que o nosso corpo precisa de um certo cuidado. E eu particularmente mudei bastante minha alimentação. Comecei a utilizar mais alimentos orgânicos, com menos agrotóxicos, que são mais limpos para o organismo. Deixei de comer uma quantidade de carne muito grande, ainda como carne, mas muito menos. E é notória a diferença da resposta do organismo àquilo que tu come. Passei uns dias viajando agora e acabei comendo coisas que não eram da minha rotina. Acabei comendo em restaurantes que fazem fritura com coisas que não são óleo de coco ou ghee, coisas desse gênero, e com certeza o corpo tem uma resposta completamente diferente, a disposição que a gente tem é outra. E eu acho que esse movimento das pessoas começarem uma vida mais saudável é ótimo, é importantíssimo. Eu acho que todos deveriam passar por esse processo de reeducação própria. Eu acho que isso seria extremamente importante, porque tu te conhece melhor e isso é muito bom. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem. Na próxima semana, o nosso programa volta a conversar com o professor Fernando Fuão e tratará sobre o manual Construir e Reformar um Galpão de Reciclagem, Diálogos Possíveis através da Extensão. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade. Produção, Brenda Vidal e DEDS. Entrevista, Laura Berruti. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Mesa de áudio, Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau!